observação, né? Aí, quando ele fala para utilizar variáveis, né, como um valor desconhecido, toda vez que você vê esse termo aqui, ó, essa palavra variáveis, na matemática, quer dizer que você vai chamar de uma letra qualquer, né, do nosso alfabeto. Você pode chamar de X, de Y, de A, de Z, qualquer letra, né? Desde que seja do nosso alfabeto. Então, toda vez que falar variável, é um número, só que eu não sei que número é esse. Então, eu chamo de uma letra qualquer. E aí, ele quer que eu escreva uma expressão algébrica, né? O que é uma expressão algébrica? É uma expressão que tem letras, né? Então, vamos relembrar aqui, ó. Expressões, expressões algébricas são expressões que possuem letras, né? E as letras chamadas de variáveis, tá? Então, toda expressão matemática que tem letra é chamada, então, de expressão algébrica, tá? Então, é a expressão algébrica. E aí, no primeiro ali, ele pede para você escrever o triplo de um número. A gente já fez esse exercício parecido com esse. Ou se brincar, foi até o mesmo tempo atrás aí, né? Aí o governo repetiu de novo esse exercício aqui. Essa lista aqui que eu pego é sempre o governo que manda. Então, aí, ó, o que acontece? Ó, o triplo de um número. O triplo de um número, quando eu falo triplo, quer dizer que eu vou multiplicar por 3. Então, fica 3. Vezes o número. Como eu não conheço esse número, né, eu vou chamar ele de uma variável. E a variável que eu vou chamar ele aqui, ó, vai ser de x. Então, quer dizer que o triplo de um número é 3x. Ok? Quarta parte. Quando ele fala quarta parte de um número, pessoal, quer dizer o quê? A quarta parte é eu pegar alguma coisa e dividir por 4. Então, por exemplo, se eu falar a quarta parte de 8, é eu pegar o 8 e dividir por 4, que vai dar 2. A quarta parte de 20 é 20 dividir por 4, que vai dar 5. Só que como eu não conheço o número que eu estou falando, eu vou chamar ele de uma letra qualquer. X, Y, Z, o que você quiser, e eu vou chamar isso aqui de A. Poderia ser X? Poderia. Poderia ser T? Poderia. Poderia ser W? Poderia. Qualquer letra aí, tá? Então, a quarta parte de um número é eu pegar um número e dividir ele por 4. Letra C. Letra C eu vou fazer de cá, ó. Um número adicionado a 1. Bom, eu não conheço o número, então vou chamar ele de uma letra. Vou chamar ele de B. Adicionado quer dizer o quê? Mais, né? Estou somando, né? Uma coisa a mais, né? Então, estou somando. 1. Então, eu tenho um número adicionado com o número 1. Não sei o que vai dar aqui, né? Depende do valor da letra. Na letra D agora, o quadrado de um número. Bom, toda vez que ele fala quadrado de um número, pessoal, quer dizer o quê? Que é eu pegar um número e elevar a 2. Por exemplo, né? Vamos rascunhar aqui, ó. 2 elevado a 2. Então, esse aqui é o quadrado do número 2. O quadrado do número 3 é 3 ao quadrado. O quadrado do número 10 é 10 ao quadrado. Só que aí ele não falou para mim qual que é o número. Ele falou o quadrado de um número. Então, vou chamar esse número aqui de uma letra. Vou chamar de x. Então, x ao quadrado. Então, o quadrado de um número, que eu não sei, que eu chamei de x, mais 3. Então, aqui, eu troquei esse mais aqui pelo símbolo, né, de adição, e o 3 aqui o numeral. E na letra E, raiz cúbica. Ó, raiz cúbica, pessoal, é esse símbolo aqui. Ó. Se for só assim, é chamado raiz quadrada. Então, se for só assim, raiz quadrada. Como ele falou raiz cúbica, quer dizer que o número que aparece aqui é 3. Raiz cúbica de um número, eu não conheço o número. Então, eu chamo de quê? De x. Ok? Então, essa aí é a primeira questão da lista 10, tá? Essa aqui é a lista 10. Posso trocar a tela? Sim. Então, vamos lá. Bom, agora, segunda questão. Na segunda questão, também foi uma questão que a gente já fez lá no passado, lá, só que a gente fez um pouquinho diferente, a gente só completou a sequência. E aqui ele quer que você escreva a expressão algébrica, né? Então, o que acontece aqui, ó? Escreva uma expressão algébrica que relaciona o número à posição da sequência, né? Então, por exemplo, o número 2, ele está na posição 1. A posição, eu vou chamar ela de n, tá? Então, o n, para mim, a letra n, vai representar para mim, então, a posição. Então, posição. Vamos escrever aqui. Então, o n representa para mim a posição.
Então, o que que acontece? Ó, o número 2 ele está na posição um, né, que é o primeiro número da sequência. O número 4 ele está na posição 2, né? O número 6 ele está na posição 3 e assim sucessivamente. E aí, o que que a gente pode perceber aqui? Ó? Que esse cara aqui, ó, ele sempre está pegando a posição, né, e multiplicando por 2. Então, ó, 2 vezes n. Por que que eu sei que é 2n? Ó, o n representa a posição. Se eu pegar a posição 1 e trocar aqui o n por 1, 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer que o número que está na primeira posição é o número 2. Se eu trocar o n por 2, né, eu vou descobrir que o número que está na segunda posição é o número 4. Por quê? 2 vezes, trocando o n por 2, dá 4. E assim sucessivamente. Se eu quiser descobrir o número que está na quinta posição, basta eu trocar o n por 5. 2 vezes 5, 10. Ou seja, eu sei que o próximo número dessa sequência aqui ó, vai ser o 10. Depois do 10, o 12, o 14 e assim sucessivamente. Tá? Bom, então tá aí. Na letra B agora, eu tenho essa sequência aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9, né? Lembrando ainda que eu estou chamando ele de posição. Poderia ser qualquer letra aqui, tá, pessoal? Quando eu não conheço uma coisa na matemática, eu chamo de uma letra qualquer. Chamei de N. Poderia ser X, Y, Z. Bom, então aqui, ó, o que que acontece? Ó, na primeira posição eu tenho o número 1, na segunda posição eu tenho o número 3. E na terceira posição, o número 5. Então, o que está acontecendo aqui? Para me encontrar essa sequência aqui, ó, basta multiplicar a posição por 2, certo? E tirar 1. Quer ver que é verdade? Ó, se eu pegar o n que está na primeira posição e substituir aqui por 1, ó, o que, que eu vou ter? Ó? 2 vezes 1 menos 1. Só que 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Então, quer dizer o quê? Que o número que está na primeira posição é o número 1. Se eu trocar o n por 2, vamos ver se o número que está na segunda posição vai ser o número 3 mesmo. Ó. 2 vezes 2 dá 4. Tira 1, fica 3. Então, 4 menos 1 dá 3. Então, quer dizer o quê? Que o número que está na segunda posição é o número 3. E assim sucessivamente. Ou seja, essa sequência aqui, ó, ela segue essa lei aqui de recorrência. Então, está aqui. Ó. Na letra C agora, 1, 4, 7, 10 e assim vai. Então, na letra C, ó, a minha fórmulazinha aqui agora vai ser o seguinte, ó, 4 vezes o n, que é o número de posição, menos 1. Por que isso? Ó? Por exemplo, se eu pegar n igual a 3, o que quer dizer n igual a 3? É o número que está na terceira posição da minha sequência. Ó. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, é o 7. Vamos verificar se realmente é 7. 4 vezes o n, que é 3, menos, aliás, terceira posição, primeira, segunda, Professor, terceira. 4n menos 3. Fala, professor, fala. eu me enrolei aqui. É a B é a resposta qual que é a mesma? 2n Eu tô menos corrigindo 1. aqui. 2n Hã? menos 1. Tá, obrigado. Essa aqui, tá? E da letra C a resposta é essa aqui, ó. 4n menos 3. Por quê? Ó? 4 vezes 3 dá 12. Menos 3 dá 9. E essa aqui não deu certo, não. Calma aí, deixa eu só pensar aqui. 4n menos 3 não é. Então, eu vou ter que consertar aqui, ó. Calma aí. Tem um erro aqui. Então, vamos fazer aqui de novo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que é mais fácil, quer ver? Fazer assim que é mais fácil. Bom, então aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. Tira 3. 5. É isso aqui mesmo. Viu? É 4n menos 3. Essa sequência aqui ela não está correta, não, tá? É 4n menos 3 mesmo. E a última aqui agora, essa aqui, ó. 6, 11, 16. Então, a minha formulazinha aqui ó, vai ser 5n menos 5n menos 5 vezes 1 dá 5. Para dar 1 aqui, ó, eu tenho que tirar 4, né? Então, 5n menos 4. Então, ó, 5 vezes 1, 5. Tira 4, dá 1.
Se for 2, 5 vezes 2, 10. Tira 4, dá 6. Tá vendo? 5 vezes 3, dá 15. Tira 4, dá 11. Então, na letra D, a resposta aqui ó, vai ser 5n menos 4. Agora, essa aqui, ó, eu acho que essa sequência aqui está faltando alguma coisa. Deixa eu só pensar aqui. 4 vezes 1 dá 4, tira 3 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. 8, para virar 4 aqui, ó, não dá. Essa sequência que o livro passou aqui, ó, que o exercício trouxe para nós, ela não está certa não, tá? Essa sequência aqui eu vou verificar ela. Tinha que ser um 5, né, professor? Oi? Tinha que ser um 5, né? Tem que ser 5 aqui, justamente. A sequência tinha que ser 1, 5, né? Porque 4 vezes 2 4 vezes 2 dá 8, tira 3, fica 5. 4 vezes 3 dá 12, tira 3, fica 9. Então, essa sequência aqui tinha que ser 1, 5, 9. Ela não está correta não, tá? Eu vou olhar lá de novo na lista lá que o governo passou, para ver o que está acontecendo lá. Beleza? Essa aí foi a segunda questão. Posso trocar a tela? Pode? Então, vamos lá. Pode. Na terceira questão, Espere só um segundo. Ah, meu Deus. é a dos palitos, né? Ele fala assim, ó, João usou palitos de dente para construir quadrados, um ao lado do outro, conforme a figura abaixo. Sabe-se que na figura 1 temos um quadrado formado por 4 palitos. Ele gastou 4 palitos para fazer um quadrado. Na figura 2, ele tem 2 quadrados e gastou 7 palitos. Na figura 3, ele tem 3 quadrados e gastou, né, e conseguiu formar 10, com esses 10 palitos, né, ele formou 3 quadrados. Aí ele quer saber, nessa condição, qual a expressão que representa a quantidade P de palitos usada na formação de Q quadrados. Ou seja, a letra P representa para mim palitos, então P representa palitos, e o Q vai representar para mim quadrados, a quantidade de quadrados. Então, Q quadrados. Então, o que acontece? O que a gente pode perceber aqui, ó? Se eu montar uma sequência aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Aqui em cima eu vou colocar a quantidade de palitos e aqui a quantidade de quadrados que eu consigo formar. Ó, com 4 palitos, certo? Eu consigo formar um quadrado. De acordo com o que ele me passou aqui, né? Com 7 palitos, eu consigo formar 2 quadrados. Com 10 palitos, eu consigo formar 3 quadrados. E assim vai. Então, o que está acontecendo na minha sequência aqui? Para mim determinar a quantidade de palitos que eu vou usar, né? Basta eu pegar 3 vezes a quantidade de quadrados que eu quero, somar mais um. Tanto é verdade que se eu trocar o Q por 1, olha o que a gente vai obter, ó. 3 vezes 1 dá 3, mais 1. Ou seja, para mim construir um quadrado, eu preciso de quantos palitos? 4. Então tá aqui, ó, a figura 1. Se eu quiser construir com 2 quadrados, quantos palitos eu preciso? Eu pego 3 vezes a quantidade de quadrado que eu tenho, que é 2, mais 1. Só que 3 vezes 2 é 6, mais 1 dá 7. Então, eu vou precisar de 7 palitos, que é a figura 2. Ou seja, a expressão que representa aí, ó, a quantidade de palitos, né, de acordo com o quadrado, é 3Q mais 1, né? Então, a resposta certa é a letra D, certo? Essa é a resposta certa. Vamos lá no próximo agora. Pode trocar a tela? Então, vamos lá. Pode. Beleza. Na questão 4, da lista 10, ele fala... Espera aí um pouquinho, professor. Então, deixa eu voltar lá então. Calma aí. Eu salvei aqui. Tá aí. Pode falar que pode trocar aí, a gente já troca. Pronto. Ó, Obrigada. bom, então vamos lá. Na questão 4, aqui, a questão 4, ele fala o seguinte, ó. Um estacionamento cobra R$ 5 pela primeira hora. Ou seja, você entrou com o carro lá,
Na primeira hora que ele ficar, por exemplo, são 10 para as 2 agora. Se eu coloquei o carro lá dentro, até 10 para as 3, eu pago R$ 5. Independente se eu ficar lá 5, 10, 15, 20 minutos nesse prazo, eu vou pagar R$ 5 de uso. E a cada hora adicional, ou seja, cada hora que passa depois disso, cobra-se mais R$ 3. Então, cobra R$ 3. Só que é o seguinte, eu não sei quantas horas adicionais eu vou ficar. E quando eu não sei uma coisa na matemática, eu chamo de quê? De X, uma letra qualquer, certo? Então, quer dizer o quê? Que nesse estacionamento eu pago R$ 5 por hora, na primeira hora. Passou da primeira hora, cada hora que eu fico, eu pago R$ 3. Como eu não sei quantas horas eu vou ficar depois dessa primeira hora, eu chamo essa hora de X, então, tá? Então, o X ali, vamos escrever o que representa o X, né? O X, ele representa a quantidade de horas adicionais, né? Que é o depois de uma hora. Então, isso representa o X. Aí ele fala o seguinte, se Vitor deixou o carro nesse local por 3 horas, né? Quanto que ele vai pagar de estacionamento, né? Durante esse período? Bom, então vamos pensar, ó. Na primeira hora ele paga R$ 5. Como ele ficou 3 horas, a primeira hora ele paga 5. E sobrou quantas horas, então, adicionais? 2. Então, quer dizer que é R$ 5 mais 3 vezes a quantidade de horas adicionais, que são 2, né? Ficou 3 horas, 1 hora é a primeira hora, e as outras 2 horas são as adicionais. Então, o que eu vou ter aqui? 5, 6 vezes 2 vezes 3 dá 6, né? Então, se eu tenho R$ 6 mais R$ 5, isso aqui vai me dar R$ 11. Então, tá aqui, ó, R$ 11. Então, quer dizer que a letra B é a resposta correta. Então, quer dizer que ele vai pagar R$ 11 por ter fechado o carro dele aí, nesse estacionamento aí, né? Nessas condições. Ok? A hora que você falar que pode trocar a tela, a gente já troca. Pode trocar, professor. Beleza. Ó, Pode trocar. beleza. Agora, a última questão da lista, 10. Ele fala o seguinte nessa questão aí. Então, vamos lá. A expressão 5P, então 5P mais 28 sobre 4 é utilizada para calcular aproximadamente o número de calçado de uma pessoa em que P corresponde ao comprimento do pé em centímetros, né? Então, se você medir o seu pé lá em centímetros, você pode estar utilizando essa fórmula aqui para descobrir qual é o tamanho do seu sapato lá que você vai comprar, né? Aproximado isso. Se o pé de Laura tem 24 centímetros, então, ó, ele falou para mim que o P, o tamanho do pé dela, né, que é representado por P, tem 24 centímetros. Aí ele quer saber, então, qual é o calçado de Laura, né, de acordo com a expressão. Então, eu quero saber qual é o número que ela vai calçar, se é 34, 35, 36 ou 37. Então, o que a gente faz? Eu venho cá nessa expressão algébrica, troco o P por 24. Então, fica 5 vezes 24 mais 28 dividido por 4. Então, onde tinha P, eu coloquei 24. Então, o que isso aqui vai ficar? Ó? Isso aqui vai ficar igual, então. 5 vezes 24 dá 120. Mais 28. Dividido por 4. 120 mais 28 dá 128. Oh, perdão. 148, né? Não somei. 120 mais 28, 148. Dividido por 4. Então, eu vou pegar os 148 e dividir por 4. Vou fazer essa continha aqui, ó. Pego 14. 3 vezes 4 dá 12. 14 menos 12 dá 2. Desce o 8. Um número que multiplicado por 7, que chega perto do 28 aqui, ó, ou que dá o 28, dá o 7, né? 7 vezes 4, 28. Zero. Então, quer dizer o quê? Ó? Que 148 dividido por 4 é 37. Ou seja,
A Laura, aqui nesse exemplo, né, ela tem que comprar um sapato do tamanho 37, né? O número do sapato dela tem que ser de 37, ok? Isso aqui depende muito, tá, gente? O padrão teria que ser esse, né? Mas tem algumas formas, né, de sapato, né, que é um pouco maior ou menor, depende do formato também, né? Certo? Mas isso aqui é quase um padrão, tá? Depois, se você quiser medir o tamanho do seu pé em centímetros e substituir nessa forma, você vai ver que aproximadamente isso é verdade, se vai cair ou não perto do número do seu sapato. Beleza? Posso trocar a tela? Pode. Bom, aí, pessoal, agora a gente vai falar de um negócio aqui chamado de grandezas, tá? Diretamente e inversamente proporcional. Então, esse é o tópico da aula aqui. É chamado de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Então, ó, grandezas diretamente proporcionais. Primeiro eu vou falar dessa. Proporcionais. Bom, então o que são grandezas diretamente proporcionais? Grandeza, pessoal, é tudo aquilo que você consegue medir, né? Então, se você consegue medir alguma coisa, é chamado de grandeza, tá? Então, se você vai lá, mede o tamanho do seu pé, igual a gente falou, é uma grandeza. Você vai lá e mede a sua temperatura, né? É uma grandeza. Você vai lá e mede a distância da sua casa até um outro lugar, também é grandeza. Então, tudo que você consegue medir é chamado de grandeza. E tem dois tipos de grandeza. As grandezas que são diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcionais. Diretamente quer dizer o quê? Que quando eu comparar duas grandezas, né? Se uma grandeza aumentar, a outra aumenta também. Então, grandezas diretamente proporcionais quer dizer que elas estão na mesma razão. Então, por exemplo, primeiro, o que é razão, né? Vamos relembrar o que é razão. A razão, meu pessoal, é o mesmo que fração. Então, toda vez que eu falar razão, quer dizer fração. E fração nada mais é para nós do que divisão, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui duas grandezas aqui, ó. Vou colocar número de pessoas, de operários, número de operários, e uma outra grandeza que eu vou pôr aqui vai ser quantidade fabricada. Quantidade de produtos fabricados. Bom, então o que acontece? Ó? Eu tenho aqui duas grandezas. Número de operários, consigo contar, é uma grandeza. E produtos fabricados também eu consigo contar. Então, também é uma grandeza. Então, tudo aquilo que você consegue contar ou medir é chamado de grandeza. Tá? Então, o que acontece? Se você tem lá uma produção lá, sei lá, de sorvete, né? Você tem a quantidade de operários. Então, se você aumentar a quantidade de operários, então, se eu aumentar a quantidade de operários, né? Eu consigo produzir o quê? Mais sorvete. Por quê? Porque como você tem mais pessoas trabalhando, né? Consequentemente, se você tem matéria-prima suficiente, né, você consegue produzir mais sorvete, certo? Então, quer dizer o quê? Que se eu tenho duas grandezas, e se uma grandeza aumentou e a outra também aumentou, a gente fala que elas são grandezas diretamente proporcional, ou vice-versa. Se uma grandeza diminuir e a outra grandeza também diminuir, a gente fala que elas são diretamente proporcionais. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo numérico disso, tá? Agora, o que são grandezas? Grandezas inversamente proporcionais. Aí é o contrário. Grandezas inversamente proporcionais é quando você aumenta uma e diminui a outra. Por exemplo, se eu colocar aqui de novo, ó, número de operários, é o número de operários, tá aqui. E a outra grandeza que eu vou pôr aqui vai ser quantidade de dias. Então, por exemplo, você tem lá uma quantidade de operários para construir uma casa.
né? Então, o que que acontece? Se você aumentar a quantidade de operários trabalhando nessa casa, você consegue concluir o serviço mais rápido. Por quê? Porque tem mais pessoas trabalhando. Então, se tem mais pessoas trabalhando, isso quer dizer o quê? Se você aumenta a quantidade de funcionários, essa casa aí, essa construção, ela consegue ser feita com mais tempo, né? Então, ela diminui a quantidade de dias. Então, quer dizer o quê? Que se eu aumentei o funcionário, a quantidade de operários, eu consigo construir essa casa em menos dias. Então, você percebe que se uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E vice-versa também, ó. Então, presta atenção. Se eu diminuir a quantidade de pessoas trabalhando para fazer essa obra, o que que acontece? Eu vou precisar de mais dias, né? Não tem como eu entregar a obra no mesmo prazo, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia. Então, as grandezas, elas são classificadas de duas maneiras. Diretamente, quando uma aumenta, a outra aumenta também, e as inversamente proporcionais, que é quando uma aumenta e a outra diminui, tá? Elas são chamadas grandezas inversamente proporcionais. Bom, continuando aí, deixa eu só... Bom, como é que a gente vai verificar, então, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então, vamos dar um exemplo disso aqui. Posso trocar a tela? Pode sim. Pode? Então, vamos lá. Bom, então, trocando a tela aqui, ó, como é que vai cair isso aqui, ó? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele te dá uma tabelinha, ele te dá uma tabela, a maioria das vezes, e aí ele fala que essa tabela tem alguns valores aqui, vou pôr aqui X, aqui eu vou pôr 20, aqui eu vou pôr 40, aqui 80, aqui eu vou pôr 80, aqui 160, e assim vai. Vou parar aqui. Aí ele vai perguntar para você aqui, ó. Professor, Oi, essa letra aqui de cima é um X? é um X, Tá, e de baixo é um 20, tá? tá. Beleza. Então, ele vai perguntar para você, essas grandezas aí, elas são diretamente proporcionais? E com isso, calcule o valor de X. Então, como é que você faz, então, para descobrir se elas são diretamente ou inversamente? Você faz o seguinte, né? Onde tem X, não tem como eu fazer nada, por enquanto. Mas esses outros valores aqui, ó, você tem informação. Por exemplo, ó, 40. Aí lembra quando eu falei de grandeza? Quer dizer que estão na mesma razão? Quer dizer que estão na mesma divisão, ó. 40 sobre 80 tem que ser igual a 80 sobre Boa 160. tarde, Joaquim. Aqui é a Adriele da JC Se Farmacêutica, esse tudo resultado, bem? então, der, Joaquim, eu estou entrando em contato para confirmar. se esse resultado der o mesmo valor, quando a gente multiplicar cruzado, a gente fala que elas estão na mesma razão. Ou se der a mesma proporção. Você pode fazer assim também, ó. Você pode pegar o 40 e dividir por 80. Como é que eu simplifico essa fração aqui? Ó? Você corta o zero com o zero, ficou 4 sobre 8. 4 sobre 8, dá para mim simplificar aqui por 4. Então, simplificando aqui por 4, o que a gente vai ter então? Ó? 1 sobre 2. O que quer dizer isso para mim então, pessoal? Que a grandeza de cima, ela é a metade da de baixo. Se você pegar o outro aqui agora, o que acontece? Ó, 80 sobre 160. Se você simplificar ele também, ó, o que vai ficar? Ó? Fica 8 sobre 16. E aí eu posso simplificar aqui por 8, né? Se não der conta de simplificar devagarzinho, você pode fazer diretão, né? Se você quiser simplificar devagarzinho, você vai por 2, assim vai. Então, 8 dividido por 8 é 1. 16 dividido por 8 é 2. Você percebe que eles estão na mesma razão. Ó. Aqui deu o mesmo resultado. Então, quer dizer o quê? Que a grandeza de cima, ela é a metade da de baixo. Se você dá uma olhada, aqui é 40, que é metade de 80. Aqui é 80, que é metade de 160. E aí eu pergunto para você, quanto que vai ser o X?
O x, de acordo com o raciocínio nosso aqui, ele é a metade desse valor aqui de baixo. E quanto que é esse valor aqui de baixo? Quanto que é a metade de 20? 10. 10. Então, quer dizer o quê? Que o valor de x tem que ser 10, para que ela seja uma grandeza diretamente proporcional. Ok? Então, isso quer dizer grandeza diretamente proporcional. Bom, um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu só anotar ele aqui. 6, 2, 8, 4, 12, 6 e 24, 12. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui uma outra tabelinha. E aqui eu vou colocar assim, ó, x. Aqui eu vou colocar outra letra agora, y. E aqui eu vou pôr 6, 2, 8, 4, 12, 6. Bom, como é que eu faço aqui para verificar se elas são diretamente proporcionais? Você divide uma pela outra. Se der o mesmo valor aqui, quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Então, por exemplo, 6 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 sobre 4. 8 sobre 4 dá 2. 12 sobre 6. 12 sobre 6, 6 por 2, 8 por 4, 6 por 2. Isso, então vamos lá. 12 sobre 6 vai dar 2. Pô, então o que você percebe aqui, ó? E de acordo com esse aqui, ó, é o contrário agora, né? Aqui não é 2 não, viu, gente? Aqui é um 3, tá? Senão não dá certo, não. É um 3, e aqui vira 2, ó. Vamos apagar aqui para ficar bonitinho, né? Senão fica bagunçado. Então, vamos lá. Agora vai dar certo. Olha, aqui é 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, quer dizer o quê? Se você olhar, a grandeza de cima aqui, ó, ela é o quê em relação à de baixo? Ela é o dobro, né? Ó, 6 não é o dobro de 3. 8 não é o dobro de 4. 12 não é o dobro de 6, né? E assim vai. Então, a grandeza x e y, elas são diretamente proporcionais, né? Não precisa nem encontrar o valor de x aqui, não. É só para você falar se ela vai ser grandeza diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Pessoal, então é isso aí. Aí eu vou postar o link agora dessa aula gravada lá, quem quiser assistir de novo. E aí eu vou postar a lista também, falando desse negócio de grandezas, diretamente, inversamente. Qualquer dúvida pode estar me chamando aí, que eu respondo no WhatsApp aí. Tudo bem? Beleza? Então, por hoje é só, viu, pessoal? Então, fica com Deus. Ah, Até a próxima, tchau. Até semana que vem. Lembrando que semana que vem acho que a gente vai ter 2 aulas aí por semana, tá bom? tá bom. Então, valeu. Fica com Deus, então. Tá bom. Falou. Com Deus também. Amém.